Boa noite, Léo. Tudo bem? Boa noite, Tanaka. Bom tê-lo aqui. Boa noite, Osmar. Tava com saudade já do teu banquinho aqui, Tanaka. Que isso. Mas agradecer já, de imediato, né, o espaço, a iniciativa da Rádio Cidade em poder estar aqui apresentando os pré-candidatos. É importantíssimo esse canal, que eu penso ser o canal de comunicação mais importante da nossa cidade. Então, vir até aqui, poder colocar um pouco das nossas ideias, nos apresentar, realmente é importante, e esse espaço está sendo muito bem feito. Sou Léo Cordeiro, Leonardo Arlindo Cordeiro, né? 40 anos recém-completados, sou de 84, 2/5, filho da dona Bete Cordeiro, do seu Arlindo Cordeiro, que com certeza estão aí me acompanhando, são meus heróis, meus modelos de vida, a quem eu devo tudo que aprendi até hoje, né? Irmão do Neto Cordeiro, também tio do Miguel, deve estar nos acompanhando também, cunhado da Cileide, namorado, futuro esposo, né, da Ana Paula, que também deve estar nos acompanhando. Sou um nativo com muito orgulho, nascido aqui em Itapema, família da minha mãe nascida aqui também, mas eu gosto sempre de ressaltar que Itapema é o que se tornou, o que se tornou foi com a união de nós nativos que nascemos aqui e de todos vocês que vieram de outros locais, de outras cidades, de outros estados, né, para morar nessa cidade maravilhosa, construir suas famílias, tentar a oportunidade, né, aqueles que já estão na melhor idade vieram para cá para curtir, né, a sua vida já após a aposentadoria. Então a minha missão é essa, né? Estou hoje como vereador, né, e se Deus me permitir, a população também puder me permitir estar à frente desse município, é para todos vocês, né, que eu quero trabalhar e fazer uma cidade cada vez melhor. Me acompanhe aí um pouquinho, né? Me acompanhe nas redes sociais também. Vamos tentar passar um pouquinho daquilo que nós imaginamos, né, para um futuro mandato à frente do Executivo Itapema. Pré-candidato Léo Cordeiro, podemos começar? Então vamos lá. Vamos à primeira pergunta na bolsa da Rádio Cidade. Aqui estão 40 perguntas e o senhor, assim como os demais que aqui passaram, claro, vão buscar uma a uma, né? A pergunta, e assim sucessivamente. Vamos à primeira pergunta, é a de número 26. A pergunta é sobre plano de cargos e salários. Como é que o senhor planeja desenvolver e implementar um plano de cargos e salários para os professores das creches, visando valorizar esses profissionais e melhorar a qualidade de educação infantil na cidade? Tanaka, educação é o pilar de tudo, né? E quero aqui falar diretamente com os nossos profissionais da educação, com a nossa comunidade da educação. Hoje eu penso que são mais de 1000 profissionais envolvidos e nós temos que falar num todo. São os professores, né? São as merendeiras, são os coordenadores, são todas essas pessoas que compõem hoje a Secretaria de Educação e que fazem realmente as nossas crianças e os nossos adolescentes terem um futuro melhor. Então essa questão, né, de plano de carreira, o primeiro de tudo nós precisamos sentar para ouvir, né, toda essa comunidade. Eu venho conversando com muitos e essa é uma parte que eu mais ouvi reclamação, a falta de diálogo com a Secretaria de Educação, com quem realmente dirige a secretaria, com aquele núcleo que dirige. Então essa parte tem que ser feita conversando com quem realmente precisa dar a sua opinião, né? Nós precisamos realmente garantir uma atualização contínua de todos eles, garantir o piso. O professor precisa ser valorizado, né? Nós precisamos ter sempre material didático de ponta, né, para que eles possam transmitir o conhecimento deles com um material adequado para todos os nossos alunos. Principal também, Tanaka, a gente precisa dar uma estrutura escolar de qualidade, né? Eles precisam chegar lá e ver que é uma escola bem cuidada, uma escola que realmente o executivo está dando as condições mínimas, básicas para eles poderem atender os alunos e repassarem o seu conselho, né? O seu ensinamento, desculpa. Então é dessa forma, valorizando o profissional e dando as condições necessárias e cada vez mais atualizando os nossos profissionais da educação e toda a comunidade escolar. Vamos à segunda pergunta. A primeira foi relacionada a plano e cargos e salários. A segunda pergunta, uma só, vamos lá. Aí, agora já saiu a segunda. É a pergunta de número 22, financiamento e sustentabilidade. Como é que o senhor planeja garantir o financiamento contínuo e a sustentabilidade financeira do novo hospital,
considerando os altos custos na manutenção e a operação de uma estrutura de saúde de referência? Tanaka, primeiro nós precisamos entender, porque eu já vi algumas falas aqui, né, tanto da prefeita dizendo que o hospital custaria valor X por mês, viu o ex-secretário de saúde falando que custaria um outro valor que não era o mesmo. Isso nos deixa bastante dúvidas. Eu já fiz questionamentos ao executivo para saber se ele já tem uma ideia disso, né, essas contas já fechadas de quanto custará, se já vai abrir um funcionamento total ou se ainda não. Então nós precisamos, primeiro de tudo, entender de que forma o hospital vai abrir. Precisamos também ter a confirmação de quanto será SUS, o quanto será privado, pois isso é uma parte bem importante, porque o privado pode vir ali, usar uma estrutura nova que está sendo feita, e essa parte, esse aporte pode vir em troca para o atendimento, né, da nossa população. Mais uma situação, será que ele vai ser vocacionado a algum tipo, alguma especialidade médica? Nós sabemos que tem hospitais aqui ao nosso redor, né? Penha, se eu não me engano, faz cirurgias de cataratas, sempre ouvimos muito de Angelina, que faz cirurgias de outras questões menos complexas. Temos o Marieta, né? A gente sabe que tem a cardiologia do Marieta. O nosso hospital será vocacionado? Será que o governo do estado vai pactuar, né, a vocação de alguma forma? Isso tem que ser feito, né, junto com o governo do estado, junto com os nossos municípios da ANFRE, sentar com a Secretaria de Saúde do Estado e saber de que forma esse hospital vai atender, primeiro, de melhor maneira possível, os nossos moradores, a população de Itapema, e é claro, todos aqueles que estão ao redor dos outros municípios também serão atendidos. O senhor vai esperar então para fazer um diagnóstico para poder fazer esse planejamento? Sem dúvida. Hoje, a não ser que alguém tenha uma bola de cristal para dizer realmente que vai funcionar de alguma forma que já está definida, né? Porque até o momento a gente tem algumas informações desencontradas, principalmente uma que falado que o hospital não terá uma entrada principal, será uma entrada através da UPA. Eu vi uma fala da própria diretora da empresa que assumiu a administração da UPA de que não acontecerá isso. Então nós temos algumas lacunas aí que precisam ser esclarecidas para nós realmente colocarmos o melhor direcionamento para administrar esse grande sonho de Itapema, que é o hospital, o novo hospital. Seguimos. Próxima pergunta. A próxima pergunta é de número 37. Apoio da executiva estadual do partido. Como é que o senhor avalia o apoio que tem recebido da executiva estadual do seu partido, o MDB, e quais as ações concretas foram tomadas para fortalecer sua candidatura a prefeito de Itapema? Tanaka, quando a gente fala de partido, nós precisamos falar de pessoas, né? E nisso eu tenho o que falar de uma forma de coração, né? Porque o MDB sempre foi meu partido, nunca troquei de partido em nenhum outro momento, nunca fui filiado em nenhum outro partido. E tenho conversas, inclusive nessa última minha viagem a Brasília, com o deputado federal Chorini, que é o nosso presidente estadual, né? Que sempre me deu total apoio, né? Temos o deputado federal Pezente, e é difícil falar no Pezente sem lembrar do deputado Peninha, né? Que é meu padrinho praticamente na política e que vem dando um apoio 100%. O meu amigo, deputado estadual Emerson, né, que deu a oportunidade de eu estar com ele em Porto Belo 2017 a 2020, que vem sempre me colocando e conversando: Léo, tu tá preparado, porque eu sei o que tu me ajudou a fazer em Porto Belo e o que tu pode fazer por Itapema. Então são esses apoios que nos colocam realmente como colocam um gás para nós estarmos buscando isso. Tivemos um encontro em Camboriú da nossa regional, né, o qual foi falado o meu nome, né? Vamos apoiar a pré-candidatura do Léo Cordeiro em Itapema. Então são esses apoios que a gente vem realmente buscando e a gente vem recebendo, e é claro que isso numa possível vitória, nós precisaremos de todos esses nomes para ajudar, né, realmente no desenvolvimento da política e da administração de Itapema. Vamos lá. Seguimos. Pré-candidato Léo Cordeiro do MDB é mais um dos pré-candidatos a passar aqui no estúdio da cidade e falar sobre as suas propostas, responder aos questionamentos. A pergunta de número 20: como é que o senhor planeja expandir e melhorar os serviços de saúde em Itapema para atender ao aumento da população e também o fluxo de turistas? Tanaka, o primeiro que nós precisamos melhorar em Itapema é a nossa atenção básica. E eu falo isso porque eu estive em Porto Belo durante 3 anos e nós temos um grande exemplo, que é Porto Belo, que entre as cidades da ANFRE é a melhor colocada.
está em primeiro lugar na atenção básica Porto Belo. Né? Se eu não me engano, nós éramos o antepenúltimo na última avaliação que eu vi em 2023. A atenção básica é aquela que você filtrar para não ser necessário você ir até a UPA e até o hospital. Com a atenção básica, nós precisamos também fazer o quê? Buscar a extensão dos horários, principalmente nas unidades que tem mais movimento. Né, em bairros que nós temos mais atendimentos, buscar estender esses horários, principalmente na temporada, que a gente sabe que vem um fluxo muito grande de pessoas, mas que jamais nós podemos deixar desamparado a nossa população de Itapema. Então esse também é um ponto positivo. E claro, né, se você não dá uma estrutura decente para o médico trabalhar e para as pessoas serem atendidas, também fica difícil. E eu falo isso porque eu já recebi várias reclamações, inclusive fiz pedidos, indicações para que algumas UPAs recebessem reformas, né, recebessem uma estrutura adequada para que o médico pudesse atender e é claro que o paciente pudesse ser atendido de uma forma confortável e receber aquilo que merece, a atenção que merece. Vamos seguindo aqui com o pré-candidato Léo Cordeiro, do MDB. A próxima pergunta, aqui está. Número 36 é a pergunta: educação cultural nas escolas. Que ações o senhor planeja implementar para integrar a história e a cultura local no currículo escolar, de modo a educar as novas gerações sobre a importância do patrimônio cultural de Itapema? Nossas crianças, elas precisam ver, viver e conviver com a cultura. E isso é importantíssimo que comece de forma total nas escolas. Né? Eu conheço muito, a nossa cultura de Itapema, ela é muito rica pela nossa cultura açoriana, mas também por todas as culturas que vieram de outros estados e de outras regiões para cá. Né? O Toninho, que acabou de sair daqui, é um grande nome, que é um amante, ele adora a cultura. Né? A gente já conversou sobre o projeto dele lá da Perna de Pau, tem das bandas, das fanfarras. Nós temos aqui a questão do boi de mamão. E fala aqui o nome da Vanessa Correia, né, que é uma defensora ferrenha do boi de mamão, de toda aquela equipe, né, que vira e mexe, tá por aí pelas cidades apresentando a nossa cultura. Nós temos também a questão da apresentação das fanfarras, né? Também o Beto, que fez um importante trabalho, trouxe aquele encontro, né? Tem uma outra pessoa que eu sou fã e quero deixar aqui um abraço, que é o Nego Joey, que ele vem alimentando a cultura através da música, que é uma pessoa que precisa ser realmente muito valorizada aqui em Itapema, que ele sim pode levar a cultura através da música de um outro formato para as escolas. Então, se as nossas crianças não viverem a cultura já desde a escola, pode ser que a nossa cultura em algum momento seja esquecida. Muito bem, vamos a mais perguntas. A próxima. Aqui está. Vamos lá. Pergunta de número 31. Acessibilidade e inclusão habitacional. Com Itapema tendo um dos metros quadrados mais altos do país, quais serão as suas propostas, é claro, para garantir que haja opções de moradia acessíveis para todas as faixas de renda, evitando a exclusão habitacional dos cidadãos que têm menor poder aquisitivo? Tanaka, nós temos hoje um importante instrumento, né, que é a outorga onerosa. Lei aprovada lá no final de 2018, você ainda é vereador, importantíssima, penso que uma das mais importantes já aprovadas aqui em Itapema, e que fala lá no Estatuto das Cidades, que é a Lei Federal 10.257, no seu primeiro e no segundo item. Para que serve a arrecadação da outorga onerosa? Primeiro, construção de habitação de interesse social, e depois você tem a regularização fundiária. Aqui em Itapema nós estamos fazendo um mapeamento, ver as áreas que foram ocupadas de forma irregular, que nós temos questões diferentes. E eu falo lá da 450, né? Aquelas famílias que estão lá, e hoje imagino que já estão perto de 600 famílias, não é que todas as famílias precisam ser retiradas de lá. Tem famílias que precisam ser regularizadas para ficarem lá. Só que o poder público precisa levar o mínimo, né? O mínimo de infraestrutura para eles. E eu sei porque eu convivo lá e eu estou sempre lá. Precisamos levar calçamento, né? A pavimentação, energia, água. Energia eles não querem não pagar. Eles querem que seja regularizado e querem cada um ter o seu reloginho e final do mês pagar. São famílias dignas que trabalham, que produzem na nossa construção civil, mas precisam ter um mínimo de carinho, né, do poder público nessa questão. Então vamos mapear essas áreas, ver aqueles locais que podem ser regularizados. Lá já tem uma lei desde 2022
que é a operação urbana consorciada, que já permite o poder público regularizar. Aqueles locais que não for possível regularizar no local, nós temos que buscar áreas, e nós temos já o município, né, reservas de áreas de novos loteamentos, que são indicadas já, reservadas para fazer construção, e nós também precisamos, Tanaka, e isso não tem como ser feito de outra forma. Vi aí até anúncio de construção de casas, mas infelizmente hoje o nosso espaço físico de Itapema vai ficando cada vez menor. E é necessário também que haja a verticalização da construção da moradia de interesse social. E nessa ida para Brasília, inclusive numa visita ao Chiodini com o vereador Lei, com o vereador Shepa, nós conversamos sobre isso, né? A faixa agora está em cerca de R$370 mil por unidade, que já é possível hoje ser feito em Itapema, onde você constrói prédios de 8 até 10 andares, né? A pessoa não vai ganhar isso, ela vai pagar, mas é isso que ela quer, a pessoa quer pagar e ter o seu imóvel, onde o município entra com a área, as empresas já estão credenciadas na Caixa Econômica, vão vir construir, e todo essa intermediação já é feita diretamente pela Caixa Econômica Federal, com a empresa, e também com as pessoas que já estão cadastradas no Cade Único e que já estão cadastradas nessas áreas que tem ocupação irregular. Então dá para resolver. E mais uma, se nós tivéssemos usado uma parte da nossa arrecadação através da outorga onerosa, que hoje nós imaginamos que já está cerca de 200 milhões já foram arrecadados, só 10%, nós já teríamos 20 milhões de reais que teriam sido aplicados para tentar arrumar, para dar uma condição um pouquinho melhor para vocês e sua família, que são hoje moradores de área de ocupação irregular, né? Infelizmente o município não teve esse carinho com vocês, mas é necessário ser feito isso, e claro que tem aqui o compromisso de fazer. Curto, médio ou longo prazo, isso pode acontecer? Com certeza. Com certeza. Hoje, para você iniciar qualquer obra, inclusive foi falado nessa nossa ida em Brasília, se o município amanhã tiver uma área que possa destinar, essas empresas já estão credenciadas para receber essas áreas e já iniciar a construção a partir de amanhã. A liberação, precisa o quê? Que o município leve documentação, apresente projetos, e isso no planejamento urbano tem que ser uma forma rápida de ser feita, a aprovação desses projetos, e já iniciar o cadastro das famílias. Nós já temos. Isso precisa acontecer. Vamos à próxima pergunta. Léo Cordeiro, pré-candidato do MDB, é o nono a responder as perguntas da nossa produção. Vamos à pergunta de número 15. Que medidas o senhor pretende adotar para resolver os problemas de alagamentos aqui em Itapema durante períodos de chuva intensa? Número 15, boa pergunta. Tanaka, nós tivemos aí um projeto de desassoreamento dos rios, e importante, quero dizer aqui que eu jamais critiquei o projeto em si, critiquei a forma que foi feito com uma dispensa de licitação. Foram cerca de 17 milhões de reais e que foi feito com dispensa de licitação. Eu falo, quando é dispensa, que não houve concorrência entre empresas. Você sabe muito bem, quando você tem concorrência entre empresas, geralmente os valores baixam. E se nós economizamos 10%, seriam mais 1.700.000 que estaria no cofre do município. Então, simplesmente isso foi fatiado entre empresas e foi feito. Mas tá bom, tá feito, tá atendendo. A minha crítica fica ao formato, até porque isso foi feito em cima do decreto de emergência. E nós temos chuvas todos os anos. Por que isso já foi projetado anteriormente, já não foi executado? Então fica a minha crítica do formato, não a obra em si. Mas o mais importante, Tanaka, e nós fazíamos muito isso lá em Porto Belo, que é uma manutenção contínua dos cursos d'água e nas valas de drenagem. Não pode ser feito uma vez no ano. Isso tem que ser feito contínuo, né? A Defesa Civil já tem mapeado todas as valas de drenagem e curso d'água, e isso tem que ser feito mês após mês, com a ajuda da Secretaria de Obras, com o maquinário, você fazer toda essa limpeza dos cursos d'água e das valas de drenagem. Quando são feitas as pavimentações, as ruas que já estão calçadas e recebem aquela capa asfáltica, nem sempre a drenagem é vista. Tem lugares que a drenagem ela tem que ser revisada, e em muitos locais ela tem que ser feita novamente, porque já são drenagens antigas, com o tráfego pesado de caminhões já rachou os tubos e não está adiantando mais nada. Então você coloca uma capa asfáltica por cima, fica bonitinho, mas quando chove, para onde é que vai a água? Então é mais uma atenção que tem que ser dada, e é claro, multa pesada a todas as empresas concreteiras que forem flagradas derramando concreto nas bocas do lobo. Multas pesadas para concreteiras, não tem outra forma. Vamos lá, seguimos para mais perguntas e respostas.
A próxima já está aqui em mãos. Número 16. Quais as áreas de segurança pública que o senhor considera prioritárias e que ações o senhor pretende implementar para melhorá-las? Primeiro, escolas. Proteger o nosso bem maior que nossas crianças. Monitoramento diário com rondas diárias da guarda e, se necessário, da polícia militar. Inclusive, eu fiz um vídeo esses dias, né? Fui na troca de comando em Balneário Camboriú e o Coronel Pelosado falou que as escolas, inclusive a PM, está orientando alguns municípios para que nas escolas sejam feitas não somente muros altos, mas que você tenha uma forma que pode ser feito de vidro ou de cerca, que você tenha um campo visual de fora para dentro, que seja possível a guarda ou a PM passar e visualizar o que está acontecendo lá dentro. E deram o exemplo daquela tragédia de Blumenau, né? Que quando você vê de fora alguma coisa acontecendo, a ação é imediata. Se você tem um muro, você não está vendo. Você vai ter que esperar ter um telefonema de alguém solicitando ajuda para acontecer. Então, tem situações que precisam ser tomadas dessa forma aí. O nosso calçadão, né? Tem que ter um monitoramento da guarda, ela está aí para cuidar do patrimônio. Guarda municipal, apesar de já ser uma força de segurança, ela tem que ser colocada para policiar. Cuidar das entradas e saídas do município. De que forma isso? Questão eletrônica, câmeras, monitoramento, né? A GM, como eu já falei, ela é patrimonial. O policiamento, ela tem que ser ostensivo. E claro que essas forças de segurança têm que estar unidas. E falo da questão de monitoramento, Tanaka, porque foi feito lá em 22 o lançamento, né, do monitoramento, do cercamento eletrônico de Itapema. E eu obtive a informação, o município já gastou cerca de 11 milhões de reais e esse contrato, por irregularidades, o próprio MP mandou suspender, porque as câmeras estavam sendo pagas R$500 mil por mês e não estavam funcionando. Isso eu acho que é uma baita sacanagem. Então isso tudo tem que ser revisto, para que essas câmeras voltem a funcionar e que realmente ofereçam segurança e que seja uma forma da polícia estar presente em todos os locais, não fisicamente, mas eletronicamente, vendo e vigiando todas as nossas entradas, saídas, todos os nossos principais pontos da Itapema. Vamos seguindo aqui. Bom, são 20 minutos, nós temos mais 30 segundos, acho que nós vamos por intervalo. Vamos fazer 20, 28. E aí, 20, 28, já parou o cronômetro. Lembrando que no segundo bloco o pré-candidato vai ter também os 3 minutos finais para que ele possa explanar ou continuar suas respostas com as nossas devidas perguntas aqui. Intervalo, em seguida tem mais série com os pré-candidatos a prefeito do município de Itapema. Vamos então a mais perguntas. Iniciamos o segundo bloco agora. Vamos lá. Pergunta de número 34. Preservação do patrimônio histórico. Pré-candidato, quais são as suas propostas para identificar, preservar e valorizar os patrimônios históricos de Itapema, garantindo que a história e a cultura local sejam protegidas e celebradas? Tanaka, como já respondi anteriormente, nós precisamos dessa valorização já nas escolas. As nossas crianças têm que já iniciar sabendo que o patrimônio, a cultura, nós precisamos valorizar desde pequeno, desde o início da sua vida. E nós sabemos que muitas questões que são aprendidas pelas crianças nas escolas, elas levam para casa. E isso passa para os pais, que eles acabam tendo uma outra ideia. Nós temos algumas questões de tombamentos que precisam ser feitos na nossa cidade. Nós temos a preservação cultural de uma forma gigante, e não só da nossa Soriana, mas de todas essas culturas que já estão aqui no nosso município, né? E eu sempre falei muito que a gente precisaria ter um conselho cultural de verdade, com pessoas que já vivenciaram e vivenciam a cultura. Tem uma pessoa que eu sou fã dela e quero até mandar um grande beijo, que é a dona Nessi Bernardes, que ela é espetacular. Inclusive ela fez na Câmara, né? Tem lá da história de Itapema, ela conhece. Quem puder ter oportunidade de sentar com a dona Nessi para conversar sobre cultura, vai ter realmente um momento de enriquecimento pessoal, como eu já tive diversas vezes. Então nós precisamos de pessoas assim, que amam a história e que querem realmente manter a história da nossa cidade viva. O senhor vai buscar essas pessoas? Vamos buscar essas pessoas, vamos montar um conselho realmente que as pessoas estejam ali por amor, para colocar essas histórias e repassar de gerações para gerações. Vamos à próxima pergunta, então. A próxima pergunta. Vamos lá. Pergunta de número 12.
Pré-candidato, quais são as suas propostas para resolver os problemas de congestionamento em Itapema, agora e também durante a alta temporada? Então, tava torcendo para cair essa pergunta aí, viu, Tanaka? Eu fiz em setembro do ano passado um giro pela mobilidade, um giro com o Léo pela mobilidade urbana. Eu fiz uma semana demonstrando ideias que eu já vinha pensando, estudando, de segunda a domingo, de questões que são prioridades. Os acessos da BR pela Marginal, e eu bato muito naquele acesso de quem está saindo lá do túnel das Peixarias, sentido sul, aquela agulha que eu fui na NTT, que já está assinado e aprovado desde 2023, inclusive já com contrato assinado com o Executivo Itapema, e que até agora não licitaram e não iniciaram obra. Você imagina se aquele acesso estivesse pronto? Quando você sai lá do Trevo das Peixarias, seja do Canto da Praia, do Alto São Bento, do Sertãozinho, tem que passar por outros 3 túneis até acessar a BR. O túnel do Casa Branca, o túnel do Tatu, que é só pedestre, ciclista, que é o mais perigoso e o mais importante, tenhamos cuidado, e depois acaba, engarrafando tudo lá no tabuleiro. Então nós já teremos um acesso ali para quem quer acessar a questão sul, seria resolvido de uma forma muito bacana. Tem um projeto que eu já apresentei em 2021 para a prefeita, que é para resolver a situação do túnel da Van. Inclusive em 2023 indiquei uma emenda impositiva minha para contratar o projeto executivo, porque eu já havia conversado com profissionais da área que fazem projetos, uma empresa importante, uma das mais importantes da nossa região, na regularização de acesso junto à BR, e que eles falaram: olha, Léo, nós não tínhamos pensado nessa tua solução, mas é o que vai resolver. Então também tenho essa ideia já desde lá de 2021 apresentado, e que felizmente até agora isso ainda não aconteceu. Temos a questão dos tunnel line, que eu já apresentei para o pedestre, aquele que é exclusivo para pedestre, que nós poderemos retirar dos túneis a pessoa passando, dar mais segurança. Inclusive já tivemos nesse mesmo túnel da Van alguns acidentes, questões tristes. Nós temos que colocar a Zona Azul para funcionar, principalmente no verão, e fala aqui pro comerciante, porque às vezes a pessoa tem uma farmácia, um outro comércio que tem 2 vagas na frente dela, mas vem um carro no verão, estaciona, fica 15 dias ali, ela não tem o que fazer para retirar. Então a Zona Azul é importante nessa situação. A ciclovia, a gente precisa fazer ciclovia em todo o município. Nesse meu projeto, além de resolver a questão do túnel da Van, a gente também tem a ciclovia da Marginal ligando o Estreito, o centro da minha praia. Então nós temos questões aí variadas que nós vamos resolver para o inverno, e principalmente nós vamos resolver para o verão também. Vamos a mais perguntas. Vamos lá. Pré-candidato Léo Cordeiro, do MDB, é o nosso entrevistado na série Entrevistas com os Pré-candidatos. Pré-candidato, que medidas de conservação... número 4, perdão, é a pergunta de número 4. Quais as medidas de conservação ambiental que o senhor propõe para equilibrar o turismo e a preservação das belezas naturais de Itapema? Ô Tanaka, o que a gente fala e depois estudando muito, nós temos o turismo é a nossa única indústria verde, é o turismo, chamado a indústria sem chaminé. Claro que isso precisa iniciar também uma educação ambiental vinda das escolas também. Nós temos a questão do refúgio da vida silvestre, cerca de 57% do município está dentro desse refúgio, e além, nós já temos algumas questões de legislação federal que já protegiam esses locais. Nós temos essa unidade de conservação em que ela tem realmente questões importantes ali, e que nós precisamos ter um cuidado muito grande. E também o plano diretor. O plano diretor, ele não é só para construir, ele é para você preservar também vários pontos da cidade, Eu falo que o plano diretor é a espinha dorsal do desenvolvimento do município. Então é importante nós termos tudo isso interligado. E claro que essa questão, quando você preserva o meio ambiente, quando você preserva a natureza, você consegue explorar o turismo também. E nós temos aqui no sertão, inclusive, a questão de observação de pássaros. Nós temos uma situação de um turismo ali que poucos conhecem, mas que vem gente do Brasil e do mundo todo fazer esse tipo de observação de turismo. Então são questões que a gente precisa manter, e é claro que esse refúgio da vida silvestre, ele vai ter um orçamento próprio, e que através desse orçamento nós vamos conseguir conservar. Vamos seguir aqui com as nossas perguntas. A próxima pergunta é a de número 21.
Gestão e operacionalização. Quais são as suas propostas, pré-candidato, para garantir que o novo hospital de Itapema seja bem gerido e operacionalizado de forma eficiente para se tornar uma referência regional em saúde? Tanaka, será que realmente é essa a nossa finalidade, termos um hospital de referência regional? Ou nós queremos ter uma referência do nosso município para o nosso morador? Essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias. E eu falo para você que o principal é nós termos uma referência para o nosso morador. O regional, claro que vai vir depois. Mas o nosso morador, ele precisa ser um atendimento 1000%. E nós vamos fazer, claro que isso acontecer, mas precisamos saber primeiro os custos reais disso, quanto vai custar para dar esse atendimento realmente digno para a nossa população, o pacto que será feito num caso de se tornar regional com toda, né, os nossos municípios da ANFRE, com o governo do estado, né, a parte do SUS, como eu já falei, a parte do privado. Porque eu falo privado, ô Tanaka, porque qualquer empresa hoje que é da área médica, que quer vir para Itapema, é claro que ela vai querer uma estrutura nova, e nós temos ali uma estrutura sendo feita nova, de primeiro mundo. Então não vai ser somente ela vir assumir e lucrar, ela vai ter que vir assumir, mas qual vai ser a contrapartida que ela vai dar para nós? Qual a contrapartida que ela vai dar para o atendimento para os nossos moradores de Itapema? Então são questões que a gente precisa sentar e ver de que forma fazer com a empresa, com os municípios, com o governo do estado também. Quando o senhor fala em primeiro a nossa população, ou seja, Itapema, não quer dizer que o senhor vai deixar a forma regional, porque é quase que impossível. Jamais, né? Impossível. Não tem como nós negarmos atendimento, né, Tanaka? Assim como os outros municípios não negam a nós não podemos negar para os outros. Mas o que eu falo é a nossa preocupação de, em primeiro lugar, atender a nossa população com tudo que ela precisa. Vamos então, sequência das perguntas ao pré-candidato Léo Cordeiro, do MDB, pré-candidato a prefeito de Itapema. A próxima pergunta é a de número 3. Vai falar de cultura, esporte e turismo. Como é que o senhor planeja utilizar os eventos culturais, esportivos, para fortalecer o turismo local? Tanaka, nós já temos um palco natural para todas essas questões que é a nossa praia. Né? Eu falo que nós devemos fazer cultura e esporte o ano todo, não só no verão. E nossa praia está ali. Um palco que é grátis para executar qualquer tipo de atividade. Principalmente a gente tem que privilegiar as atividades esportivas e culturais que tem que ser feitas na praia, que precisam do mar, que precisam da praia. Nós temos a nossa avenida do centro, lá do calçadão do centro, que lá a gente poderia abrigar diversas modalidades esportivas e eventos culturais também. E não tem como a gente não deixar ligado a cultura e o esporte. Então é uma necessidade que nós criemos um calendário anual, que nós possamos ter eventos cada vez que atraiam mais público de todas as regiões do país, né? Que tenham um esporte para criança, para adolescente, para a terceira idade. Nós precisamos abranger cada vez mais o esporte e a cultura e tratá-los de uma forma junta. O senhor vai incluir eventos nacionais? Com certeza podemos incluir, sim, desde que nós cuidemos muito, né, com a questão de valores, né? Temos que cuidar, não é só trazer um evento de esporte nacional e gastarmos muito dinheiro com aquilo e deixarmos outras questões que demandam menores valores sem ter atendimento, né? Eu falo muito aqui, a gente tem o nosso mar, o nosso surf, né? Falo da nossa associação aqui de surf, a SAI, a qual eu indiquei uma emenda, né? Junto com outro vereador também, o vereador Juan, para nós fazermos as etapas do campeonato, que atenderiam crianças de 8 até senhores e senhoras de 60 anos, né, com vários tipos de modalidades, mas que infelizmente a emenda impositiva não foi paga até o momento. Deixo aqui o meu protesto lá ao pessoal das emendas impositivas e ao executivo. Olhe com mais carinho para a nossa associação de surf e vamos fazer acontecer as etapas do campeonato. Vamos à próxima pergunta. Aqui está. Próxima pergunta, a de número 10. Como é que o senhor pretende tirar proveito da localização estratégica de Itapema entre Florianópolis e Balneário Camboriú para o benefício da cidade? Tanaka, eu corrigiria um pouquinho essa pergunta. Não Balneário Camboriú, mas Navegantes.
Eu acho que nós não podemos pensar no nosso limite de aproveitamento da nossa posição estratégica como sendo Balneário Camboriú, mas sim Navegantes, porque daí nós temos 2 aeroportos, Florianópolis e Navegantes, nós temos um grande porto, que é o Navegantes, temos um grande porto Itajaí, que infelizmente não está funcionando, mas que é uma grande estrutura que faz realmente acontecer. Nós temos a questão do nosso condomínio aeronáutico em Porto Belo, que isso aí trouxe muitos empresários que vêm, pousam seus aviões, seus jatinhos aqui e que vêm investir em Itapema através, né, compra dos imóveis. Nós precisamos atrair empresas, claro, que tenham ligação com as atividades portuárias. Né? Nós precisamos dessa nossa localização. O principal também é a questão da nossa BR-101. Né? Eu penso que o que fez Itapema se desenvolver foi essa proximidade da BR-101. Ela nos corta, claro que lá atrás ela ajudou, hoje ela acaba nos atrapalhando um pouco, né? Pela questão do movimento, mas a nossa BR-101 é um grande fomento de movimento aqui na nossa região, e essas nossas localizações entre 2 aeroportos, próximos de 2 portos, né? Condomínio aeronáutico, que realmente nos coloca numa posição bem privilegiada para desenvolver e atrair empresariado, atrair atividades aqui para nossa região de Itapema. Seguimos, mais uma pergunta. Próxima é a de número 11. Que melhorias o senhor está planejando para as rodovias que dão acesso a Itapema e como pretende implementá-las? Tanaka, uma dificuldade muito grande é a Artedes, né? Nós sabemos que ela é concessão, o contrato da Artedes. Temos situações que todas as vezes que nós já batemos lá, que ela simplesmente diz que isso não estava previsto no contrato, e que aí o município acaba recebendo, né, esse ônus. E se o nosso município tem possibilidade, tem recursos para fazer, tem que resolver, né? Como eu já falei anteriormente, a nossa BR-101 nos ajudou a desenvolver, mas hoje nos atrapalha. Quando nós temos um acidente na BR-101, o pessoal acaba desviando pela cidade, o nosso trânsito fica um caos. Mas a questão da balança é importantíssima nós retirarmos. Ela deveria estar lá perto do contorno sul, isso sem dúvida nenhuma, né? Mas de que forma nós vamos fazer isso, né? Vamos bater no governador, vamos através dos nossos deputados federais e buscar uma alternativa, né? Temos a PRF, que apesar de sermos, acho que uma das únicas PRF que permite passar a 100 km por hora, mas ainda o pessoal diminui a velocidade. E o principal que a gente tem que pensar para daí tentar fugir da questão da Arteres, né? Buscar projetos que nós conseguimos ligar a nossa cidade leste a oeste, que nós conseguimos ultrapassar a BR-101 ligando os 2 lados do município. Por quê? Mesmo que nós tenhamos a BR parada, nós temos essa ligação de leste a oeste, a gente vai conseguir desafogar o trânsito dos 2 lados. Seguimos, vamos lá. Mais perguntas? Mais uma pergunta. É a de número 38, construção de nominata de vereadores. Quais critérios estão sendo utilizados para a construção da nominata de vereadores no seu partido? O senhor acredita que terá uma lista competitiva, representativa das diversas comunidades e interesses de Itapema? Tanaka, acredito sim, e já aproveito para deixar um abraço ao meu amigo vereador, presidente da Câmara e presidente, né, do nosso MDB, o Jean, o qual vem trabalhando bastante, né, nessa nossa nominata. Acreditamos que conseguimos fazer de 2 até 3 vereadores nessa próxima eleição. Realmente a gente está buscando pessoas, candidatos que possam ter o maior conhecimento possível no município, candidatos que estejam na minha praia, em outros bairros também, que conheçam, que vivenciem o dia a dia da nossa cidade, e é claro, pessoas que estejam realmente com um direcionamento de fazer política como a gente faz, né? Um direcionamento de fazer a política pelo coletivo, pela evolução, pelo melhoramento, pelo desenvolvimento da Itapema. É isso que nós precisamos dos nossos pré-candidatos. Vamos lá. Próxima pergunta é a de número 5. Qual o seu plano, pré-candidato, para aumentar a capacidade hoteleira de Itapema e garantir que ela atenda uma demanda turística, especialmente na alta temporada? Tanaka, precisamos incentivar a construção de novos hotéis. Como é que nós vamos fazer isso? Né, nós temos profissionais do turismo aqui, da questão hoteleira, que podem fazer contatos com redes, né, de hotéis do Brasil, até Brasil afora, que possamos atrair.
através de incentivo fiscal, né, questão de IPTU, de ISS, a questão da taxa de aprovação de projetos, né, nós podemos conversar com o Convention Bureau, que tem, né, um contato direto com empresas, né, fazemos um estudo de mercado, demonstrar que Itapema, pela sua questão do turismo, pela proximidade da BR, pode abrigar vários tipos de hotéis para vários públicos. Então, dessa forma, incentivar buscar a confiança do empresário vir para Itapema para construir e realmente colocar redes de nome e de qualidade para nossa cidade. Vamos lá. A próxima pergunta é a de número 40. Possibilidade de alianças. Está em seus planos formar alianças com outros partidos ou candidatos visando a vitória nas eleições? Quais são os principais critérios que o senhor considera importantes para estabelecer essas parcerias? Tanaka, na vida a gente não chega a lugar nenhum sozinho, muito menos na política, né? Na questão de você ter dos eleitores, mas de você ter alianças e outros partidos e pessoas que compartilham da sua visão de administração pública. Eu, claro, converso bastante, acabamos que temos mais conversas com pré-candidatos ali da Câmara, que são vereadores comigo também, conversamos muito, né, com o PL, com o próprio PP, mas eu também tive já boas conversas, né, com o pessoal do PSD, do Novo, do Podemos, né, não fecho as portas para ninguém, te confesso que nunca conversei de política com nenhum outro partido de esquerda, né, minha visão política, o meu direcionamento realmente não combina com a visão de política, né, ideologias, né, da esquerda, mas respeito também eles. Então estamos trabalhando nesse sentido, de conversar com aqueles que têm uma visão de política, de forma de administrar, que realmente seja para evoluir, para melhorar a nossa cidade, para melhorar a vida das pessoas de Itapema. A partir de agora, o tempo é seu, ou resposta, ou a seu critério. Vou aproveitar o tempo, né? Uhum. Tanaka, eu quero primeiro agradecer, né, a você, ao Osmar, ao seu Antônio Russi também, ao Ivan, a todo o espaço aqui da rádio, a todos que estão nos acompanhando. Eu agradecer a minha família, né, todo o meu gabinete que está sempre junto comigo, mas eu quero falar com todos que nos acompanham, que vão acompanhar depois também vendo esse vídeo, que o Léo Cordeiro, eu sonho com uma cidade que não tenha fila para as creches, e falo com você, pai e mãe, eu sonho com uma cidade, com uma Itapema, que você não fique vários meses na fila por uma consulta, por uma cirurgia. Eu sonho com uma cidade que tenha transparência com os recursos, com o tratamento do dinheiro dos seus impostos, que você possa realmente saber de que forma está sendo arrecadado e de que forma está sendo investido. Que você não tenha dúvida que o que está sendo feito lá no executivo é o melhor para você. Como eu sempre falei, Tanaka, Itapema não tem mais tempo para errar. Então essa é uma eleição importante. Nós precisamos saber o caminho que ela vai ser tomada, né? Precisamos saber quem vai, o pensamento das pessoas que vão administrar, né? Aqueles que já tiveram por aqui ou que virão, o que já fizeram pelo nosso município, o que tiveram a oportunidade de fazer e o que realmente entregaram para a população. Então eu sou um fiscalizador, bato de frente realmente, né, com aquilo que é necessário, não tenho nenhum medo, né, de expor o que é a verdade, e vou estar sempre fazendo isso em respeito realmente ao meu eleitor, à minha população, à minha cidade. Estou pré-candidato a prefeito, mas a gente sabe que uma candidatura a prefeito não depende só do vereador Léo Cordeiro, tem a questão partidária, tem as questões políticas, né? E claro, se isso por acaso não for possível, também estou à disposição, né, de repente a compor uma chapa, ou se não for o momento ainda, o Léo Cordeiro também será realmente novamente um pré-candidato a vereador. O que eu quero deixar muito claro a todos vocês é que eu penso que eu tenho muito ainda para contribuir para nossa cidade, para melhorar a cidade que você vive, que eu vivo, e que eu quero estar aqui pro resto da minha vida, assim como você e toda a sua família. Deixo aqui um grande abraço, tá? Um grande abraço para você. Me siga nas redes sociais, né? Lá tem um pouquinho do nosso trabalho, acompanhe nossas reuniões na Câmara e vamos juntos aí realmente sempre buscar fazer uma Itapema cada vez melhor. Muito obrigado. Obrigado, pré-candidato Léo Cordeiro do MDB, foi o nosso entrevistado na série Pré-candidatos a prefeito de Itapema, que volta na próxima segunda-feira.